iremos receber novamente em nosso programa o chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça, o promotor de justiça, Virgílio Panagiotis Stavridis. Muito obrigado pela sua presença, doutor Virgílio. O senhor poderia falar um pouco sobre os trabalhos nas diversas áreas de atuação do Ministério Público do Rio? Destacar, por exemplo, as iniciativas nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, idoso e pessoa com deficiência, infância, enfim, tantas áreas em que o MPRJ atua em defesa da cidadania? Quero fazer referência pelo menos a duas áreas, dois eventos ocorridos nesse período que para mim foram de grande valia institucional. A primeira delas foi a capacidade que a instituição teve de acompanhamento das ações de saúde. Aliás, melhor dizendo, saúde e assistência social. Nossos órgãos de execução acompanharam com os órgãos administrativos, sejam a nível estadual e a nível municipal, acompanharam para e passo a implementação de todas as ações, o planejamento, os resultados, os acertos, os alinhamentos, seja através de recomendações, seja através de pedido de explicações, ou pedido de informações. Nessa seara de prestação do serviço de saúde à população, eu não tenho a menor dúvida que a atuação da instituição foi de grande importância. A outra, que eu queria fazer referência também, foi a resposta que foi dada às notícias que foram veiculadas de realização de fraudes na aquisição de equipamentos ou de serviços no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Tivemos resposta imediata, seja pela nossa área de cidadania ou área criminal, com a possibilidade de instauração de inquéritos policiais ou inquéritos civis e a obtenção de medidas preventivas, medidas de prisão temporária e prisão preventiva, já com a identificação de responsáveis, numa função não só de repressão, mas também de prevenção para a prática de novos atos. Se eu puder identificar assim duas, tivemos ações em todas as áreas do Ministério Público, mas essas duas eu reputaria fazer uma referência, já que também estão ligadas à área de saúde, que foi a mais impactada nesse período de pandemia. Existem projetos em andamento para que esses ganhos com a gestão digital sejam ampliados? Alguma novidade, por exemplo, no sistema Integra e também nos trabalhos do MP em mapas? Nesse ponto eu quero falar um pouco do desenvolvimento de um instrumento que é o nosso sistema Integra. Nosso sistema Integra, ele tem três vertentes. Tem a vertente de atuação perante o portal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que chamamos de Integra Judicial. É uma interface, um sistema que tem uma interface com o sistema do Tribunal de Justiça. Nós temos o sistema Integra Policial, que agora é uma interface com o sistema da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E nós teremos também uma interface para o acompanhamento dos procedimentos extrajudiciais no âmbito da tutela coletiva ou tutela individual, que é chamado de Integra Extrajudicial. No que se refere ao primeiro, Integra Judicial, nós temos todas as procuradorias de justiça já integradas e algumas promotorias de justiça com um planejamento já com um cronograma de instalação em todas as promotorias de justiça. Aliás, acompanhando o que o Tribunal de Justiça vem fazendo também, e agora preponderantemente também em virtude da pandemia. O Integra Policial começou a ser utilizado praticamente no final do ano passado, numa interface do sistema da Polícia Civil para viabilizar o processo judicial eletrônico. Então, ele acaba com todo o movimento de papel entre delegacia, entre chegada no Ministério Público e encaminhamento ao Poder Judiciário. Esses dois encontram-se em funcionamento, com a possibilidade de expansão imediata já aos mais diversos órgãos. E, por último, nós temos o Integra Extrajudicial, que ainda não está em uso. Ele está em desenvolvimento, já com perspectivas próximas para a sua utilização, mas ele vai ser o grande legado de
informatização integral de um sistema institucional para os órgãos de execução. O sistema integra extrajudicial, ele fechará esse ciclo de todos os sistemas para atendimento de todas as nossas áreas, sejam a extrajudicial, a judicial ou de investigação. Então, este será o nosso legado. Quero falar que o grande legado que vai ser deixado depois disso é a plena utilização desses sistemas que nos atenderão na atividade fim. Quais são as expectativas de retorno às atividades? Ou seja, quando é que o trabalho presencial do MPRJ será normalizado? Com relação ao retorno das atividades, fato que já se mostra próximo, a nossa maior preocupação é a segurança de todos os integrantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Fizemos um trabalho, elaboramos um plano de retorno, com um trabalho muito dedicado do nosso núcleo de saúde ocupacional, de nossos peritos do GAT e toda a nossa área envolvida na Secretaria-Geral do Ministério Público. O nosso mote, como eu disse, é o retorno com segurança, com aquisição de equipamentos, com aquisição dos meios necessários a esse retorno, e a capacitação também para esse retorno. Isso vai ser objeto também de uma campanha pela nossa Coordenadoria de Comunicação, para que esse nosso retorno seja seguro. Já numa primeira fase, o que vamos chamar de fase preliminar, voltaremos com uma demanda muito pequena, né? Com a possibilidade de apreciação de melhoras que possam ser realizadas, mas com a expectativa já de passar dessa fase preliminar, possamos já ingressar em uma outra fase, que é de realização de retorno integral dos trabalhos, de acordo com as possibilidades também de toda a equipe, já que vai ser garantida a permanência e a realização do trabalho à distância pelo grupo de risco, e nos preparando também para a terceira e última fase, que é o retorno integral com o fim da pandemia e o retorno integral das atividades. Para encerrar, o senhor gostaria de fazer algum destaque sobre o trabalho do Ministério Público do Rio nesse período de pandemia? A realização do trabalho do Ministério Público nesse período nos demonstrou uma grande reunião de equipe, uma grande dedicação de membros e servidores para que fossem alcançados os objetivos da instituição. É perceptível como as pessoas se dedicaram, é perceptível como as pessoas colocaram à disposição um tempo muito maior do seu tempo para que aquele resultado pudesse ser obtido. Vimos que, no momento de pandemia, no momento de problemas, foi possível apreciar a reunião da equipe, dessa família, né, desses integrantes do Ministério Público, para que o Ministério Público pudesse continuar atuando. Como eu disse, com disponibilidade, com muito bom senso, com muita boa vontade, mesmo enfrentando os mais difíceis problemas de não deslocamento, de não acesso aos meios. E, ao final, conseguimos chegar aos resultados que pretendíamos, considerando esse período que passávamos. Muito obrigado, doutor Virgílio.